O ex-ministro Sérgio Moro sabia, claro, o impacto que teria a sua saída do governo. E sabia que esse impacto seria multiplicado por 1000 se ele saísse atirando. O homem que é o maior símbolo de justiça do país sabe também que não pode atirar à toa, pelo simples fato de que 200 milhões de pessoas confiam nele, mais do que em qualquer outro, como um homem justo. Se as pessoas têm a certeza de que ele só ia atirar em casos de absoluta necessidade, ou seja, se estivesse diante de um inimigo que precisa ser abatido. Sérgio Moro saiu do governo atirando, portanto, disposto a abater o presidente da República. Fez acusações contra ele de ingerência política na Polícia Federal, que imediatamente foram tomadas pelos adversários do governo como ponto de partida para um pedido de impeachment. Moro sabia que seria assim. As investigações vão buscar os fatos, vão determinar se houve crime, e não existe crime sem provas. Se Sérgio Moro tem as provas, o melhor seria ter apresentado imediatamente, especialmente porque, como já dissemos, ele é o maior símbolo de justiça do país, pelo menos até o momento. Diante de uma posição tão grave que coloca um presidente sob suspeita, a sociedade não espera de uma autoridade como Sérgio Moro alegações, hipóteses. Até aqui foi o que Moro apresentou. Ele alega que Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal e Bolsonaro alega que não interferiu. E agora? Sérgio Moro montou um aparato para divulgação da sua denúncia. E na véspera, enquanto dizia a aliados que não sairia, os especuladores já tinham a informação da sua demissão. Talvez tenha sido um prêmio por um ano de especulação. Moro fez chegar aos veículos de imprensa que fazem oposição ao governo, e aí oposição, em alguns casos, sendo um eufemismo para sabotagem, como Moro sabe e sentiu na pele. Moro, então, fez chegar cópias impressas de mensagens particulares dele com o presidente da República. Um ex-juiz sabe bem a gravidade desse ato. As mensagens mostravam uma discussão entre ministro e presidente sobre o comando da Polícia Federal. Moro não queria trocar o diretor, tinha suas razões. Bolsonaro recomendava a troca e também tinha suas razões. No caso do presidente, achava que investigações como, por exemplo, a do atentado que ele sofreu não estavam caminhando direito, além de achar que a gestão do então diretor podia estar abrigando interessados em perseguir gente na sua base política. Essa é a hipótese do Bolsonaro na conversa com Moro. A prerrogativa da escolha do diretor-geral da Polícia Federal é do presidente e ele estava discutindo isso com o seu ministro da Justiça. Ponto. Talvez Sérgio Moro tenha informações concretas sobre quebra de autonomia da Polícia Federal pelo presidente da República e ainda vá apresentar essas informações. Até aqui, ele foi para o fronte, declarou guerra, apontou para a cabeça do presidente e disparou a sua bala de prata, que não era nem de prata, nem era bala. Era um dossiê de remendos de WhatsApp, parecido com aqueles que os hackers, amigos do Lula, usavam contra o próprio Moro. E o dossiê do Moro ainda tinha troca de mensagens com a afilhada de casamento dele, uma espécie de um atestado quase pueril de honestidade, dizendo não estou à venda, etc. Logo ele, Moro, o herói da Lava Jato. Não é difícil que, diante daquele vazamento de quinta categoria, muita gente ali tenha achado que dessa vez não tinha sido o telefone do Moro, mas o próprio Moro, né, que foi invadido por hackers. Muita gente também vinha achando o comportamento do Moro diferente durante a epidemia do coronavírus. Diante de governadores tendo arroubos ditatoriais e descendo o sarrafo na população, Sérgio Moro postava mensagens de prudência, aparecendo lendo o livro da esposa na quarentena. Moro estava estranho para muita gente. Nesse intrigante espetáculo de dossiê, denúncia, alegação,
Sérgio Moro ainda achou espaço para dizer que nos governos do PT não houve interferência na Polícia Federal, como estaria, segundo ele, havendo agora. Como diria Marcelo Odebrecht, seria o caso de recorrer à ajuda-memória. A ajuda-memória era um dos serviços VIP que o Lula e a sua quadrilha ganharam ao vender o Estado brasileiro para um cartel de bandidos. Então, vamos à ajuda-memória. Entre outras inúmeras ações subterrâneas, Dilma Rousseff tinha informação privilegiada de que a Polícia Federal ia prender o marqueteiro João Santana, homem forte do seu governo, e Dilma, assim, armou a fuga dele. Outra ajuda-memória para Sérgio Moro. A delação, João Santana está na gaveta e Dilma está solta. O ministro da Justiça, naquela época, era um despachante partidário encarregado de fazer ali, junto com o Janot e o STF, todas as investigações contra a gangue petista morrerem na praia. Moro se esqueceu de tudo isso. A Polícia Federal é uma instituição admirável desde antes da Lava Jato e conseguiu ser eficaz em vários momentos, apesar de injunções políticas que sofreu aí ao longo da história. Mas citar o PT como exemplo de respeito a qualquer instituição pública equivale a oferecer o Nobel de Medicina ao coronavírus. Ainda mais se você é o ex-juiz Sérgio Moro, o homem que prendeu Lula. O Brasil está perplexo. A missão Moro-Bolsonaro, que não poderia falhar, falhou miseravelmente. Os dois tinham a obrigação cívica de levar essa missão até o fim. E agora? Agora é preciso entender, com muita clareza, onde está o elemento de traição ao país.